Hoje nós vamos falar para vocês sobre o storyboard. O storyboard ele é uma ferramenta muito importante, né, para você planejar o seu trabalho audiovisual. Quando a gente fala audiovisual, nós não estamos falando só no cinema, na animação, né? Você pode fazer storyboard para o seu projeto de jogos, para o projeto que você tiver de HQ, um projeto que vai ser transformado em, em audiovisual. Você pode fazer aí uma maneira de você organizar o seu trabalho, planejar melhor o seu trabalho, é através do storyboard. E é isso que nós vamos fazer aqui. O que é o storyboard? Storyboard nada mais do que você transformar aquilo que é uma ideia, né? Você começar a transformar em desenho, você começar a transformar em realidade aquilo que está apenas no papel, aquilo que é apenas ideologia, às vezes o diretor ou daquele que escreveu a história, né? Então o storyboard ele tem essa capacidade de transformar em desenho, ou seja, aquilo que era uma ideia começa a ser plasmado já como uma realidade a ser produzida. Então tudo isso você vai fazer em primeiro lugar tendo o roteiro em mãos, principalmente, né? O roteiro é uma coisa que deve ser muito bem lida, muito bem trabalhada, né? Você tem que saber a trama dessa história, você tem que saber as intenções do diretor, você tem que saber as intenções de como vai ser contada aquela história, principalmente a trama, né? Essa é uma trama poderosa, como que é? Que trama que é? Se é uma comédia, ela é um suspense, o que ela é? E junto com esse material, geralmente o diretor ou a produtora vai passar para você o que nós chamamos de Bíblia, né? É mais falado em caso de séries, mas você pode pegar todas as informações e as referências do diretor para transformar aquilo num bom storyboard, num bom desenho que vai ser apresentado como storyboard, tá? A história, claro, é a coisa mais importante. Essa responsabilidade do criador, né, daquele que vai fazer o storyboard, a importância dele no projeto é fundamental. Não só na questão do orçamento, mas na questão em que ele vai mostrar os personagens, as características desse personagem, ele vai mostrar o ambiente, né, que é onde o personagem está em ação, né, as características desse ambiente, e ele vai também apresentar essa história que está apenas no roteiro já em planos, né? Em planos de cinematográficos, né? Em planos mesmo para animação, mesmo para jogos ou qualquer outro trabalho de produção audiovisual. O diretor ele tem que estar preocupado onde ele põe a câmera, onde ele coloca a câmera. Então esse trabalho começa com o artista storyboard, essa é a grande responsabilidade dele, né? Ele vai pegar esse storyboard e através desse storyboard ele vai compreender melhor o que é o plano geral, né, que está mostrando o ambiente, por exemplo, né? Um grande plano geral, né, que mostra aí a panorâmica, né, de onde vive, qual é o local, qual é o ambiente desse personagem. Depois começa a fechar um pouco mais o plano, que é o plano geral, que já é o personagem sendo inserido nesse ambiente. Então, por exemplo, os desenhos desse começo é praticamente a apresentação do personagem e do ambiente onde esses personagens vão atuar. A importância do storyboard quanto aos personagens, quanto ao ambiente e mostrar essa história, a questão de compreender um pouco mais os cortes, né, os cortes dos cinemas, porque cada corte tem uma intenção, né? O grande plano ele vai mostrar esse ambiente tendo uma vista maior dele, depois começa a fechar o plano, que já é o personagem no tempo, no espaço, né, onde ele vive e o lugar que ele está fazendo, época, cores, luz, as características do ambiente, do próprio personagem. Então ele já vai tendo que mostrar essas coisas nos seus desenhos.
Existem várias maneiras, né, de fazer storyboard, né? Eu gosto dessa maneira aqui, né, que é feito em quadradinhos. Aqui eu corto um pedacinho do roteiro, né, as ações do roteiro, né? Como que eu faço? Eu tenho a ação do roteiro, então eu pego a pose principal já dentro do quadro, né, e já faço o desenho. Então, através do desenho, através do texto, eu sei o principal da cena, né? Eu tenho uma cena, no geral, eu leio o roteiro, eu tenho uma cena, e dessa cena eu tiro uma imagem, de acordo com o roteiro, que vai representar aquela ação do personagem dentro do ambiente, né? Eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de fazer pequeninos assim, mas eu tenho também, esse aqui já é um formato mais colorido, né? Tá aqui, esse formato mais colorido, e que eles são 4 partes, né? Aqui tem uma parte, aqui tem outra parte. Depois eu digitalizo e coloco o pedaço do roteiro inserido numa tabelinha, né? É de acordo com o projeto, de acordo com o edital que você vai participar, você vai fazer o roteiro de acordo com a demanda, né? Eu gosto dos dois, eu gosto muito desse aqui, porque esse aqui vai para a escaleta, e para a escaleta é muito bem, ele já é mais detalhado, então eu prefiro fazer esse aqui quando é os meus trabalhos e eu faço, né? E projetos para mandar, então não que esse aqui não seja detalhado, né? O trabalho de storyboard é detalhes mesmo, é detalhar. Mas aqui você pode ver enquadramentos, né? Mostrando em close, né, algumas coisas. E é esses dois tipos que nós fazemos. Aqui, por exemplo, eu tenho esse storyboard que é que é da animação FUF, né? Esse é um projeto que nós já vamos realizar. Ele foi feito em 4 partes. Aqui o quadro, o segundo quadro, o terceiro quadro, quarto quadro. Então as pranchas, né, são numeradas para que eu comece a organizar a cena. Então, depois de uma leitura bem feita do roteiro, você compreender a história, compreender essa trama, pegar as referências do diretor para que isso fique legal, então você começa a fazer, né? Aqui, como eu falei, aqui começa a apresentar o ambiente onde os personagens estão. Aqui é um campinho de futebol. Aqui mostra os pequenos detalhes, né, do que eles estão fazendo, a ação deles. Depois eles param para conversar e vão então disparar a história. E a história vai começar a ser desenvolvida para que ela tenha uma coisa legal, tá? Então é o roteiro que vai fazer isso, vai dizer isso para vocês. Então você vai pegar daquela cena uma pose, o melhor desenho ou os melhores desenhos. Às vezes numa cena você tem que pegar vários desenhos, que tem várias coisas importantes ali que você precisa mostrar. Então você pega esses desenhos, esse texto, né, e transforma em desenho. Aqui nós podemos ver que as crianças estão no escuro procurando alguma coisa e depois encontram um coelho com o cachorro, né, o cachorro brincando com um coelho morto, tá? Então aqui está bem mostrando como pode ser a cena. Aqui um close, que significa que as expressões deles já estão fortes, né, eles começam a se desesperar. Então esses planos você tem que compreender. Então, você pode achar na internet aí um jeito, existem várias maneiras de fazer planos, né? De você aprender sobre planos de cinema, que é importante. Eu gosto muito desse jeito, desse estilo aqui de fazer, né? Que são pequenos quadradinhos, né? Aqui eu até tenho umas folhas gabaritadas, né? Assim, já eu tenho aqui uma sequência. Eu gosto mais desses aqui porque você coloca depois no painel de escaleta, fica fácil você acompanhar através do roteiro. Então aqui as folhas são sempre bem separadas, né? Que estão o storyboard inteiro. Olha só, tá? Então a história toda está contada aqui em desenho, como se fosse um HQ. Mas é claro que não é um HQ, né? A característica dele é mesmo o storyboard. Nesse caso aqui, para uma animação de um filme que nós já fizemos, que esse aqui é o storyboard do Catador do Cachorro Morto.
Não tem como você fazer um bom projeto, ou seja, seu projeto ficar bom, a sua história ser bem contada, se você não tiver a referência do storyboard. Então, a importância e a responsabilidade do desenhista de storyboard é fundamental, não só para o orçamento, mas também para o andamento do projeto, da equipe, que eles estão sempre vendo através do desenho, do storyboard, eles sabem o que está se passando. Então é possível, por exemplo, através do storyboard, você ver as cores, você vê o tema, você vê a trama central da história, o começo, meio e fim, a posição do personagem, a quantidade de cenário, o dinheiro que você vai gastar, né? Voltando à questão do orçamento, e os materiais a ser produzido para o pessoal da arte, para o pessoal do executivo e assim por diante. Então essa responsabilidade é uma grande responsabilidade que é de storyboard. Eu vou fazer aqui hoje, deixa eu tirar isso aqui daqui, é um storyboard que eu já preciso começar a fazer, que é um projeto nosso que foi aprovado, que chama O Menino Velho e o Valor. Eu já tenho aqui o roteiro, conheço o roteiro, né? E eu fiz aqui o rascunho já dos personagens. Ó, esse é o Pio, o menino, né? Que tá o corpinho dele, já determinei aqui o figurino dele, tá só rascunhado. Tá aqui. Aqui é o Voded, é a carinha do Voded, né? Eu ainda não passei em cores, não, né? Como eu fiz dos outros. Não fiz ainda, não completei ainda o Art Concept, né? Que eu posso completar depois, não tem problema. Aqui já está o figurino dele, a roupa que ele está vestindo e como ele é, né? Já o jeitão dele já está aqui saindo no concept. Aqui é o cachorro Bido, né? Que é um cachorro vira-lata, um cachorro sarnentão, né? Que é um cachorro de rua. Aqui está o seu Gru, que é um outro personagem que ele ostenta aí uma situação. E aqui uma menina, né? Que ela é praticamente aí um guardião, né? Entre esses personagens aí. Então eu tenho aqui já, eu tenho o roteiro, que é o mais importante, já li o roteiro várias vezes. Aliás, eu mesmo escrevi a história, então, portanto, já li o roteiro várias vezes. Eu tenho os desenhos, né, a criação aqui do Art Concept, o rascunho, nesse caso o rascunho do Art Concept, e através disso eu vou fazer o desenho das primeiras cenas, tá? Para a gente compreendendo melhor essa questão do storyboard. Eu vou virar aqui. Então nós vamos começar aqui a fazer o nosso primeiro storyboard. Já fiz a leitura do roteiro, né? Eu mesmo fiz o roteiro. Então a primeira cena do filme, dessa animação, mostra o personagem numa cidade grande. A história é mais ou menos o seguinte, são a história de um menino e de um avô. O avô gosta, né? Ele está acostumado a pegar reciclagem na rua, né? Nas ruas da cidade. E ele já tem seus amigos, ele tem seu meio, ele gosta de morar na rua, porque na rua ele é um lugar que oferece tudo para ele, ele gosta de ficar com os amigos. Ele não gosta de ficar em casa, não. Ele tem uma casinha, mas ele gosta de ficar na rua com os amigos. Mas em um determinado momento acontece, então, que esse menino aqui, que é neto dele, vem morar com ele, mas como ele é um homem de rua, trabalha na rua, então ele leva o menino também para a rua, né? E os dois então são companheiros, junto com o cachorro, eles são companheiros de jornada, né? Então esses três personagens são os personagens principais, são os protagonistas, né? Na verdade a história desse senhor aqui, né? A jornada dele, mas tem mais esses dois personagens que vai fazer parte da história. Então eu sei que a primeira cena do roteiro que eu escrevi, está escrito que eles estão numa cidade grande, né? Então nós podemos fazer aqui uma panorâmica, né, de uma cidade grande, fazer uma vista aqui de cima, né, dos prédios. Vou até fazer aqui uma coisa de perspectiva para não me perder, tá? Então, aqui estão os prédios, né? Os prédios grandes, eu posso fazer eles bem encostados um no outro, tá? Para determinar essa panorâmica, né? Aqui eu já estou determinando também que vai ter que ter esse desenho, provavelmente em CGI, né?
mostro aqui, né, uma cidade grande, porque esse aqui é o ambiente principal. Nesse ambiente, nessa cidade grande, eu vou mostrar aqui então um viaduto, né, uma passarela, uma passagem por cima aqui dos prédios ou aqui mais embaixo dos prédios, onde passam os carros. Vou fazer os carros aqui, não vou fazer muito grande não. Os carros então estão passando aqui. Ali os prédios continuam ali embaixo, os continuam aqui para cima. Então você vai criando qual é a melhor maneira de você fazer. Por que eu fiz o viaduto? O viaduto porque é o lugar onde eles moram praticamente, né? É um ambiente que eu já vou fazendo aqui os carros. O desenho de storyboard ele não precisa ser perfeito, né? Depois, se você quiser digitalizá-lo, o mais importante aqui é a ideia. Depois, se você quiser caprichar, você pode caprichar, né? Pode digitalizar, passar em cores, né? Mas o mais importante aqui agora é você passar a ideia. Então, nós temos aqui os carros. Aqui em cima do viaduto. Os carros, vou fazer aqui um pouquinho menor, né? Você desenha os carros, mais ou menos. Aqui estão os prédios e lá embaixo estão as ruas. Então a gente já começa a ter uma dimensão desse cenário, mostrando onde eles estão, tá? Por que eu mostrei o viaduto dos carros? Porque nós vamos falar bastante, essa história fala bastante de viadutos, carros, né? Que são personagens de uma cidade grande, claro. Ou posso colocar outro carro aqui. Você veja que eu estou fazendo de maneira bem simples, né? Não estou fazendo de maneira... Beleza, então aqui eu já sei que é uma cidade grande, com muitos prédios muito grandes. A cor predominante desse projeto é o cinza de concreto, né? Por conta da frieza e por conta também da indiferença, né? A indiferença é um comportamento fundamental das pessoas que moram na rua, né? Eles passam quase como invisíveis, as pessoas não enxergam eles. Uma coisa ruim, né? Então tá aqui, um viaduto, uma cidade grande, esse é o ambiente onde eles moram, tá? E a segunda parte é um grande plano geral, né? Então eu coloco aqui G, apesar que a pessoa que vai ver vai saber que é um grande plano geral, né? Um grande plano geral, tá? Essa aqui é a prancha 1, né? Posso começar já a numerar as pranchas, 2, 3, 4 e assim por diante. Olha, tá aí, eu tenho o primeiro desenho aqui e aqui então nós vamos fazer o segundo desenho, que é já embaixo do pontilhão. Posso criar um grande arco aqui, posso fazer uma rua lá, né? Vou continuar essa diagonal, essa perspectiva aqui da primeira cena. Então nós temos aqui um pontilhão, um grande pontilhão, onde eles param com seus carrinhos. Olha, está aqui, onde para com seus carrinhos. Vou fazer aqui mais um carrinho, que são os objetos de trabalho deles.
Esses carrinhos são carregados de reciclados. Estou detalhando muito aqui, mas não é para detalhar agora não. Vou detalhar depois. Então eu sei. E eles então, eles ficam aqui embaixo do pontilhão, né? E aqui eles conversam. E aqui tem crianças que brincam. Vou fazer uma criança brincando aqui. Olha aqui, bem rápido estou fazendo, né? Você pode ver que é bem rápido. E aqui a gente já vê que é uma calçada, né? Que tem essa calçada, aqui nós temos o pontilhão. E aqui já é os carros passando, né? Vou fazer aqui os carros, acompanhando a mesma perspectiva, né? Fazer os carros passando aqui. Opa, essa roda ficou errada. Os carros passando aqui, bastante carros, né? Olha, então eu começo aqui um grande plano geral, aqui já um plano geral, onde já mostra os personagens brincando ou conversando embaixo de um pontilhão com seus carrinhos de trabalho. Olha só, maneira bem simples, né? Se você quiser sofisticar mais, se você quiser fazer isso no Photoshop, é uma coisa sua. Eu gosto de fazer na mão, porque eu tenho bastante habilidade na mão, vocês podem ver. E essa habilidade na mão me ajuda muito. Tá? Aqui um outro carro. Podemos fazer um outro carro aqui encostado nesse carro aqui. Tá? Aqui nós já temos. E aqui nós já podemos fazer também o cachorro, né? O cachorro. Que onde tem criança de rua tem esses cachorros, né? Aqui tem o cachorro. E eles estão brincando aqui. Eu vou só forçar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Então aqui eu tenho já praticamente duas cenas. E aqui eu vou indo para a terceira cena. E é claro que depois você vai detalhar bem mais isso, né? Você vai colocar um claro escuro, né? Aqui mais escuro. Ou o contrário, né? Você vai fazer um exercício, depois você joga no Photoshop e faz o exercício. Então a gente percebe que nós estamos materializando, né, aquilo que estava no roteiro, aquilo que era escrita, para plasmando, né? Já tendo um visual mais claro do que vão ser as cenas, de quem os personagens e onde eles estão, tá? Essa é a responsabilidade do artista. Eu tenho um pouco mais de habilidade disso, porque eu já fiz muitos storyboards, né? Então eu já tenho uma prática. Mas você vai fazer do seu jeito. O storyboard ele não necessita ser um trabalho primoroso, aquele trabalho elaborado. Não é isso, né? Vocês podem ver aqui pelo projeto, por esses desenhos aqui do projeto, que são desenhos simples, né? Olha só, expressão simples, desenho simples. Aqui está colorido, que nós fizemos a aquarela, né? Mas ele é um desenho bem simples, mas ele mostra, tá vendo? O que está acontecendo? Aqui os meninos estão saindo da perua, né? Eles foram para o sítio, aqui eles estão brincando na piscina, aqui estão celebrando aniversário e aqui estão se preparando para dormir. Então você vê que é bem clara, os desenhos são bem claros, né? Que ele abre a janela, mas são desenhos extremamente simples, não tem nada de sofisticado, não tem nada de elaborado não. O mais importante é você compreender, mostrar que corte que vai ser, né? Qual é o corte que vai ser, que isso é importante, qual é o plano, né? Isso você encontra tutoriais na internet, quais são os planos cinematográficos. Que cada plano cinematográfico, ele tem a intenção de contar a história de um jeito, né? Por exemplo, grande plano, onde está o personagem e o ambiente. Plano geral, mais próximo, são os personagens no ambiente no quarto menor, né? Os personagens conversando, os detalhes do que eles estão fazendo, se aparece alguma coisa na mão, se tem alguma coisa que vai rolar, então já começa a aparecer os detalhes, que são os planos de detalhe. Então, esse plano conjunto, né? Quando são várias pessoas conversando, plano americano, quando o plano corta na coxa, onde tem as pessoas conversando ali, estão interagindo.
Então, para cada corte, para cada plano, existe uma intenção. E a intenção é a expressão, gerar uma sensação de que aquilo está rolando mesmo para aquela emoção, para aquela sensação, tá? Isso é uma coisa legal. Então, nós vamos aqui para o quadro 3, né? Nós estamos na prancha 1 ainda, onde as crianças estão brincando, né? Nós mostramos aqui que eles estão brincando, mas não mostramos com o que? A importância, né? A importância é que eles estão brincando com brinquedos encontrados no lixo, tá? E esses brinquedos são esses brinquedos descartados no lixo, em que uma personagem, ela limpa, ela higieniza esses brinquedos, coloca cabelinho, ela arruma esses brinquedos, né? Transforma esses brinquedos, e esses brinquedos então ficam para as crianças brincar, não só dela, como outras crianças que eles vão encontrando pelo caminho, tá? Então aqui as crianças estão brincando com esses brinquedos encontrados no lixo. Então nós podemos fazer aqui bem simples, né? Já com detalhe. Eu posso fazer um super-herói aqui, um bonequinho, né? Ele brincando com um bonequinho, com as mãos. Olha só, de maneira bem simples. Então aqui eu já tenho um plano, é um PA, um plano americano, em que mostra as crianças brincando com alguma coisa. Eu vou fazer ela mostrando um pouco mais para cima, a criança mais do lado. Mas elas estão sentadas nas caixas de papelão, né? E aqui eu vou fazer uma outra criança, então, ela brincando com esses brinquedos encontrados no lixo, tá? Você faz do seu jeito, mas aqui é uma maneira muito simples de fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui na criança, como ela é. Então esse aqui é o principal, né? É o menino, tá? Eu já começo a representar ele, né? Através do desenho a gente já vai ver que é o nosso protagonista. O nariz dele ficou muito grande. Opa, tá errado. Não gosto de usar muita borracha não, mas deixa eu ver, aqui a orelha dele. Aqui eu já vou determinando um pouco ele, para a gente já identificando. Então por isso que é importante a gente conhecer que ele está sorrindo, conhecer bem o desenho, tá? E aqui ele tá, aqui a roupinha dele, tá? É uma camisa manga, ele tem um bracinho bem magrinho e ele está sentado em umas caixas de papelão. Vou fazer a perna dele cruzada aqui, ele está sentado numa caixa de papelão, brincando. Que eu vou fazer a mãozinha dele, brincando com um bonequinho, né? Encontrado no lixo. Olha, está aqui a capa, é um super-herói, eu acho que, né? Olha só, de maneira bem simples. Aqui mostra ele já brincando, né? Praticamente de cócoras no chão, né? Vou fazer parte do sapato dele aqui. De cócoras no chão, vou apagar essa outra parte aqui. De cócoras no chão. Isso. Aí. Brincando com um brinquedinho achado na rua. Tá vendo? Bem simples mesmo. Apaga aqui os excessos, né? Você vê melhor, ou o pessoal da equipe vê melhor o que tá rolando. Aí, beleza. Tá aí. O menino brincando com o super-herói. Aqui nós podemos fazer uma menina, né? Com o cabelinho dela mais ali. Opa, errei aqui. Eu sei que criança é bem, né? O olhar é bem baixo. E vai determinar essa criança aqui brincando. Ou seja, vai ter as referências, né, dessas crianças, quanto a roupa, né, que ela está com um vestidinho bem sujinho, e aqui ela está sentada, brincando com o que nós podemos fazer aqui. Você pode inventar se não tiver no roteiro, né? Aqui eu não fiz no roteiro, mas brincando com um brinquedo ali, um ursinho, tá? Fazer ali um ursinho de pelúcia, e ela brincando ali com o seu bonequinho. Olha que simples, como eu estou fazendo aí bem uma coisa divertida, né? Esse aqui já é um plano americano, mas é um plano conjunto. Vou colocar aqui um plano conjunto. A intenção é fazer um plano americano, mas o plano conjunto depois a gente fecha um pouquinho mais se for preciso. Está aí.
plano conjunto. Essa criança aqui também, ela está brincando. Deixa eu ver, isso aqui é um menininho, um outro menino. Nós podemos fazer ele brincando, essa mão direita aqui, brincando com um pequeno carrinho, né? Brincando com um... Opa, essa roda aqui está no lugar errado. Brincando com um pequeno carrinho. Olha só. É encontrado no lixo. Aqui tem um bracinho dele que veio de lá. Aqui eu perdi aqui o coisa, mas ele também está sentado. E ele então brincando. Aqui eu vou corrigindo de acordo com a posição. Se quiser planejar mais, você planeja. Eu não gosto de planejar muito, eu gosto de fazer bem rápido assim mesmo. Porque o que mais me interessa para mim aí é o corte. É o plano, né? Então eu não ligo muito para essa questão do desenho. Ele só tem que funcionar, né? Ele tem que funcionar para o corte. Olha aí, tá aí. Eu posso fazer um chinelinho que representa bem essa coisa de... Beleza, eles estão onde? Eles estão em caixas de papelão, posso representar aqui, tá? Então eu já tenho praticamente 3 desenhos aqui formando a minha primeira página, ou seja, a minha primeira prancha do storyboard. E aqui então eu vou fazer um PA, né? Que é os dois personagens conversando. Aí, então aqui eu já começo a apresentar o Voded. Vou fazer ele aqui. Vou fazer ele de costas, porque eu não vou apresentar ele de uma vez não. Ele está conversando com outro personagem, que ele é gordinho e careca, né? Que se chama Miséria. É o apelido dele no filme, ele é Miséria. Ele tem uma camisa listrada assim. E eles estão conversando. Isso aqui é um plano geral. E eu vou fazer ali a sombra, que é a mulher dele, observando os dois, que ela faz parte também, mas ela fica num plano mais afastado, observando os dois, tá? As crianças eu vou fazer aqui bem afastado, num ponto cego aqui, que é para mostrar ainda eles no pontilhão. E o Voded está então, eu estou apresentando outro personagem, deixa eu mostrar o cabelo dele aqui. O Voded então, aqui está o cabelo dele, né? Deixa eu apresentar ele aqui, uma cabeça meio quadrada, ele tem uma orelha grande, né? Meio careca aqui. Muito bem, a roupa dele, aí eu uso um macacão e uma camisa. Isso. Então aqui eu já coloco o macacão dele. Coloco os bolsos, aqui eu vou colocar o braço. Eles estão conversando sobre alguma coisa, nós não sabemos ainda. Aqui eles estão conversando sobre os planos de trabalho ou contando alguma piada, né? Porque essa coisa aqui é um contador de piada. Nós sabemos que ele é bem gordo, então a gente vai representar ele aqui bem fofinho. E eles estão conversando. Ele tem um cabelo aqui do lado meio assim, ele é careca. Aqui eles estão conversando. Ali é a sombra, a mulher dele. Ela pode estar arrumando um brinquedo, né? Que essa é a função dela, a missão dela. Olha, ela está arrumando o brinquedo. Podemos fazer vários brinquedos aqui no canto, né? Depois simular os brinquedos. E as crianças aqui entretidas com suas brincadeiras. Aqui já em segundo plano, né? Já não tem tanta importância assim. Então,
eles preenchem o quadro, ou seja, eu faço a marcação de cena, onde os personagens estão. Então tá aqui, praticamente aí a primeira página dos personagens da nossa história, que se chama O Menino, o Vô e o Valor. É uma história de uma criança que ela é abandonada pelos pais, ela vai morar com o avô e ela é acolhida pelo avô, mas só que o avô gosta de morar na rua, ele pega reciclado na rua e ele mora na rua. E aí então, morando na rua, vai ter todas as consequências de morador de rua, da indiferença, de um estado assim mais pesado, né? Eu não diria violento, porque essa história não tem nada de violento, muito pelo contrário, é uma história muito legal, que o aglutinante principal é a amizade, a alegria e o prazer de estar junto, tá? Então tem aqui 1, 2, 3, 4, eu apresentando aí os personagens. Agora eu vou fazer um leve acabamento para nós terminarmos aí o nosso processo. O que nós vamos fazer agora? Então a gente vai fazer um acabamento melhor nesse desenho, né? Para que a gente identifique ele melhor. Eu não sei se você gosta de mandar para o Photoshop depois, né? Mas se você for mandar para o Photoshop depois, é bom você definir um pouquinho melhor agora. Eu não gosto de definir muito agora não, porque eu gosto de definir depois. Mas a gente já tem que acertar isso. Como que eu faço isso? Como que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de fazer então com uma pena nanquim, né? Com uma caneta nanquim. Essas pena nanquim comum, né? Essa aqui é uma 05. Então o que eu vou fazer? Eu vou destacar um pouco o meu desenho, principalmente se você for fazer no Photoshop, né? Eu vou destacar um pouco o meu desenho com a caneta nanquim, pode ser uma mais grossa, né? Como você preferir, mas nada muito rebuscado não, tá? É bem tranquilo, tá? Daqui a pouco a gente vai colocar um pouco de sombreamento, mas se você gosta de levar para um programa de edição, é bom já definir um pouco melhor agora, para facilitar a sua vida na hora de fazer o seu projeto lá no programa de edição, no Photoshop ou algum outro programa que você preferir. Então aqui eu estou fazendo detalhe. Você pode perceber que não é nada rebuscado, né? O mais importante é você conhecer os planos cinematográficos, isso é importante. Você conhecer um pouco de história, né, de trama, né? Eu até recomendo, se você quer conhecer um pouquinho mais de história, eu recomendo esse livro aqui, tá? Que é o História, de Robert McKee. É um livro que eu já li muitas vezes, ele é todo marcadinho, né? Mas é um livro legal, tá? Um livro importante. Então aí, Robert McKee, para você conhecer um pouco mais de história, porque é importante conhecer história para você destacar aí a trama, né? Conhecer um pouquinho de trama, conhecer um pouquinho de contação de história. É muito importante, porque você é responsável, diretamente responsável por aquilo que está no roteiro. Então, eu estou aqui fazendo um pouco de detalhe, mesmo assim você vê a rapidez, né? Eu estou rápido, não vou ficar embaçando não, porque eu não quero virtuosismo, eu só quero a representação do roteiro em forma de desenho, para que a sua equipe olhe para o desenho e sabe o que está acontecendo, né? Sabe até o ritmo da cena através do seu desenho, que é uma coisa legal. Tá? Também não vamos me preocupar aqui com a questão do virtuosismo do desenho. Tem muitos diretores, no caso de Spielberg mesmo, ele mesmo desenha o seu storyboard. Na hora que ele está fazendo a planificação das cenas dele, ele mesmo faz o desenho. Então tem vários diretores e roteiristas que eles mesmos fazem o seu storyboard. Então quando você vê o storyboard desses diretores, você vê que é uma coisa bem simplificada. Você pode encontrar na internet aí essa referência de storyboard e o storyboard na cena, né?
uma cena feita através do storyboard. Então você vai encontrar os filmes do Batman, você vai encontrar várias animações, onde está disponível na internet o storyboard do artista. E aí sim você vai compreender muito mais essa questão da simplicidade. E o mais importante aí é a representação do desenho dentro de um plano para gerar uma sensação ou o melhor jeito de contar a história, tá? Eu estou desenhando aqui, conversando com vocês. Ah, mas eu não sei desenhar para fazer storyboard. Gente, realmente não precisa saber desenhar, né? Mas se você quiser aprender a desenhar, você vai encontrar tutoriais na internet de aprender a desenhar. Não precisa saber desenhar. Ter muita habilidade para desenhar. Todos nós desenhamos, né? O mais importante mesmo é você representar aquilo. Então aqui eu tenho já o meu. Você dá uma apagadinha nos excessos, né? Para não confundir o pessoal da equipe, mas não precisa, eu não gosto de fazer isso não, tá? E aqui então, nesse segundo plano aqui, nós vamos ter aqui os carros, né? Com seus motoristas apressados, numa rodovia, né? Eu aqui ainda continuo, eu praticamente emprestei a perspectiva do outro lado, porque para determinar realmente que é um plano sequência, né? Tá. Ah, mas é preciso isso? Não, isso aqui não é preciso, não tem assim uma precisão, ou seja, garantia de que vai ser, mas é uma referência excelente para o diretor, né? O diretor que vai, e para a equipe, né? Storyboard é essa referência. A gente que está acostumado com storyboard, o storyboard se transforma aí no elemento principal, principalmente da gente que vai fazer animação, para fazer o cenário. Aqui um outro carro grande. Se você quiser separar aqui os quadros também já pode, para facilitar a sua vida, né? Facilitar aí na hora de você enxergar melhor o quadro. Então essa aqui é a prancha 1 do meu storyboard. Eu acho que dá para entender legal, né? Aqui então eu estou fazendo a prancha 2. Eu fiz bem rápido aí o desenho. Aqui estão os catadores, né? Os carrinhos dos catadores. Posso fazer aqui os objetos, né? Umas caixas de papelão. Tá? Essas caixas que estão sempre cheias, né? Sempre tem alguma coisa até eles irem entregar. É amarrado com alguma coisa. Os detalhes depois você faz depois. Esses carrinhos são cheios de desenhos, né? De colagens, colam adesivos. Eles transformam esses carrinhos aqui numa coisa legal. Um objeto é até bonito de se ver. Outro dia eu vi um carrinho desse todo enfeitado na rua, no meu material de pesquisa, né? Tem santinho pendurado, né? Pequenos adesivos, imagens, umas coisas penduradas. Ou seja, o ser humano ele é rico, né? Nessa arte de enfeitar as coisas, né? Então esses carrinhos são enfeitados. Aqui então está o viaduto. Eu faço aqui uma simulação, né? De que eles estão embaixo de um viaduto. Olha só que legal. E eles estão ali, do outro lado, nós podemos ver com clareza que eles conversam, né? Eles estão conversando enquanto as crianças aqui estão brincando com objetos. E tem já os cachorros, né?
cachorro sarnento ele começa a aparecer aqui na história. Olha só, de maneira bem simples. Você veja que eu estou conversando com vocês e estou fazendo aqui o desenho, né? Porque eu vou usar esse storyboard aqui nos nossos projetos, nesse projeto, essa contação de história. Por isso que eu estou aqui tranquilo fazendo. Então aqui você determina um pouquinho mais, ou não, né? Se você quiser, você dá uns detalhes, senão, bola pra frente. Faz só aí mesmo. Você vê que é bem simples o meu desenho, né? Ele não tem um virtuosismo aí, né? E storyboard é assim mesmo, a não ser que você queira, né, fazer uma apresentação mais realista, né, de cores, sombras. Nesse caso aqui nosso não precisa, né? Não precisa porque nós já identificamos rapidamente do que se trata a cena. Então aqui está o nosso pequeno menino. Tem um cabelo arrepiado, né? Com um cabelo não penteado. Camisa dele. O braço dele. E o que ele está fazendo? Ele está brincando com um super-herói, um boneco, né? Sei lá. Depois você pode determinar melhor isso para o pessoal da arte. Ou o próprio pessoal da arte já vai fazer uma proposta, né? Do que são esses brinquedos. Não é você que precisa determinar, quem vai determinar realmente é o pessoal da arte. Mas se você quiser fazer uma pesquisa, entregar uma coisa assim, e toda proposta é bem-vinda num projeto como esse. Não significa que a sua proposta vai ser acatada pelo diretor, né? Significa que você está fazendo uma proposta e é uma coisa legal. Todo diretor gosta de quando você pega o roteiro, ou seja, toma posse daquele roteiro, você se responsabiliza em fazer uma proposta, ou seja, o melhor possível dentro da sua função. Aqui tem o chinelinho. Aqui tem um menininho brincando, né? Com um carrinho achado no lixo, higienizado e trabalhado pela personagem Sombra, que é essa personagem aqui. Que ela não fala, ela não tem fala nesse filme, né? Nessa produção, mas que ela é um agente importante de comunicação na questão aí da amizade, né? De acessar os outros através do brinquedo, né? Que é uma maneira dela se comunicar. Aqui tem um outro menino, nós não definimos ainda como que esse menino é. Que está aqui brincando ali. E no terceiro quadro, então esse aqui é um grande plano geral, você pode determinar aqui já. Esse aqui é um plano geral, que é um plano mais, um corte mais... Aqui nós vemos praticamente a cidade toda se movimentando, né? E aqui é um final de tarde, tá? Esqueci de falar, mas aqui é um final de tarde, já para a noite, onde eles se reúnem embaixo do pontilhão para compartilhar comida, compartilhar as histórias do dia, né? Porque as crianças brincando. Então isso aqui é uma hora mágica, né? Ali, de umas 6 horas da tarde, ali está para anoitecer. Aqui eu vou fazer as crianças, mas já no segundo plano, sem muito detalhe, só para a gente marcar a cena, né? Elas estão aqui já brincando. Pelo jeito é um corte um pouquinho diferente, mas aqui a gente já faz a marcação de cena. Nós não sabemos se o diretor vai usar essa marcação de cena, talvez ele pode mudar, mas aqui ele vai ter a clareza, né, de como é feito essa questão visual. Você está fazendo a proposta dessa questão visual dos personagens inseridos no ambiente. Aqui está o Vodete,
conversando com miséria. Ele usa um macacão. Deixa eu ver como que é a camisa dele. A camisa dele é dobrada aqui. Tá? Então já começa a representar também já. E eles conversando no final de tarde sobre o dia. Eu coloco um pouco mais. Ele tem a aparência de um clown, né? De um palhaço. Porque ele ele conta piada, ele é cheio de história, né? Um personagem marcante nessa história. Tem uma camisa listrada, se eu não me engano. Aí uma bermuda. E ele é baixinho. Lá atrás, então, nós fazemos Sombra, que é a mulher dele, bem magrinha, né? Ele é muito magrinha, quase que esquelética. Ali arrumando alguns brinquedos, que é praticamente a missão dela nessa história. Então ela é muito magrinha, ela usa um vestido florido de chita, e aqui um chinelo havaiano. Tá? Então eu detalhei um pouquinho mais o desenho. Então eu já tenho aqui praticamente o começo da história, ou seja, a apresentação da história, os primeiros minutos da história. Depois vem o desenvolvimento, né, onde a trama começa a se desenrolar e vai até o clímax, e a partir do clímax o desfecho. A gente não vai fazer tudo, é claro, porque a gente não vai ter tempo de fazer tudo isso. Então a gente está fazendo aqui, iniciando praticamente a contação de história, mas mostrada no storyboard, a responsabilidade do artista no storyboard. Você pode ver que parece um desenho em quadrinho, né? Mas não é um desenho em quadrinho, né? É um storyboard. Essa característica é de storyboard mesmo.